Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando a nossa live Café com Deus. E glória ao Pai, ao Filho, ao doce Espírito Santo de Deus por esse dia tão maravilhoso. E hoje eu quero trazer a sua memória, que ela não fique só na memória, mas alcance seu coração, uma palavra que alguns dias eu venho refletindo, pensando e me alimentando dela, claro, que está lá em Atos capítulo 9, verso de número 11, e eu quero te convidar nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso que Deus assim nos preparou. Quem que nos preparou? O nosso Deus. O texto diz uma coisa muito linda, e eu deixei até aí já uma parte de uma pequena reflexão para você já começar a pensar. Você é uma pessoa de oração? Você gosta de ter um papo reto com Deus? Você gosta de conversar com Deus, de expor o seu coração a Deus? Então, glória a Deus por isso. E se você ainda não é, hoje é o dia de você se tornar uma pessoa de oração, de conversar muito com Deus. A oração, ela caracteriza a sua vida? Pois eu deveria. Se você quiser, meu amigo, minha amiga, pessoa de Deus, serva de Deus, escolhida de Deus, escolhida a dedo por Deus. Olha, se você quiser viver uma vida cristã de maneira eficaz, precisará aprender a orar. Em Atos capítulo 9, vai lá em Atos capítulo 9, verso 11, diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Olha só Deus conduzindo, coisa mais linda. E pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o que no texto? Orando. Poxa vida, pensa numa coisa linda dessa. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre caracterizado pela oração. Sim, hoje eu quero falar um pouco sobre isso, até porque ontem, poxa vida, nossa célula de evangelismo, após a palavra, após a ministração, falando sobre dons e falando sobre talentos, baseado em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 13, e Efésios capítulo 4 de Efésios, verso 11 a 16, eu falei sobre isso e no final a oração foi a coisa mais linda, Deus nos visitando, nos fortalecendo, falando aos nossos corações. Então, baseado nisso, quando Deus disse a Ananias para procurar Saulo, olha só que coisa interessante. Ele disse que ele estaria, Deus falando, disse que ele estaria como? Orando. Por certo, meus queridos, por certo, foi exatamente isso que Ananias o encontrou fazendo. O quê? Orando, tendo uma conversa sincera com Deus. Eu creio que Saulo provavelmente estava pedindo a Deus que perdoasse todos os seus erros que ele havia cometido. Você aí pode começar a imaginar quão difícil seria aceitar o perdão de Deus se você fosse não somente um assassino, pensa agora, mas também tivesse, por exemplo, caçado deliberadamente os seguidores de Jesus Cristo e tivesse causado a morte prematura deles. Poxa, quão difícil seria ter sido isso, né? Em sua consciência, na consciência de Saulo. Então Saulo ali com certeza estava se derramando, orando, buscando da parte de Deus ou aquilo que ele tanto agora almejava. Mas Saulo, querido, segundo a palavra, ele orou e no processo descobriu que a intimidade podia ser encontrada de maneira distante. Poxa, você não poderia deixar de notar que ao ler as cartas de Paulo, sim, essa oração caracterizou a vida de Paulo.
Muitas delas, por exemplo, começam ou terminam com belas orações. Foi Paulo quem nos disse para orar como? Orar um pouquinho, orar só uma vez, orar um dia, orar só um mês, orar só 3 meses, orar só um ano. Não. Segunda palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele manda eu e você, ele nos orienta, ele nos dá essa referência: orai sem cessar. Orai continuamente, orai todos os dias da sua, da minha, da nossa vida. Sempre converse com Deus. Sempre tenha uma conversa direta com esse Deus Todo-Poderoso. Pois bem, Paulo também praticava e praticou o que pregou, o que ministrou e o que ensinou. Quando ele, só um exemplo, quando ele e Silas foram, por exemplo, jogados numa prisão por pregar o evangelho, o que eles fizeram lá? Oraram. Eles oraram, e só oraram não, segundo o texto, eles oraram e cantaram louvores a Deus à meia-noite, e os outros prisioneiros os ouviram. Poxa, agora, que iria, gente? Vamos pensar num negócio desse, só Deus para fazer isso, só Deus para trazer tamanha transformação na vida de um homem, de uma mulher. Essa transformação que tanto se almeja, que tanto você busca, que tanto você tem necessidade, só irá acontecer quando você seguir esses passos que hoje eu estou dizendo. Começar a orar, começar a ter uma conversa sincera com Deus. É aí que está a questão. Poxa, ao invés dele agora, sabe, amaldiçoar, praguejar, que iria conseguir orar num momento como esse? Pois bem, mas eles não amaldiçoou, eles não praguejaram, não murmuraram, não reclamaram. Poxa, segundo o texto, ao invés de amaldiçoar os homens que os colocaram lá, eles estavam abençoando, olha bem, a Deus. E não me admira, meus queridos, que os outros prisioneiros os estivessem, sabe, os estivessem ouvindo. Essa foi a transformação que ocorreu na vida de Paulo. Ele era um homem de oração. E você? Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que se derrama na presença do Senhor? Ou você é uma pessoa que tem amaldiçoado, reclamado, praguejado, murmurado e etc. Então Deus não espera de mim, de você, essa postura. Deus espera de mim uma postura de um homem, de uma mulher que tenha conversa sincera com Deus, que ore, que busque de Deus a resposta e coloque na mão do Senhor Todo-Poderoso toda causa, seja ela, sabe, causa que venha a ser de ordem física, material ou até mesmo espiritual. Oh, aleluia! Aí vem a questão que hoje eu deixo para você nesse café com Deus. Ele era um homem de oração e nos orienta a ser homem e mulher de Deus de oração. É a partir daí que tudo que você necessita vai começar a ter mudança, transformação. Você é uma pessoa de oração? A pergunta é essa hoje. A oração caracteriza a sua vida? Pois deveria, meu querido, se você quiser viver a vida cristã de maneira eficaz, precisa aprender a orar. E eu recomendo a você a começar a ter uma boa conversa com Deus, porque a mudança que tanto você espera na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu relacionamento, da sua vida, no modo geral em relação às coisas de Deus, vai começar a mudar quando você for uma pessoa de oração. Que Deus te abençoe, que você hoje seja caracterizado pela oração, uma boa conversa com Deus. Que Deus te guarde nesse dia, que Deus te dê a divina resposta baseada nessa pequena reflexão do nosso café com Deus. Que hoje seja o dia do louvor, da oração, de agradecimento, de tudo aquilo que você almeja da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Recebe aí o meu abraço.
Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe em tudo nesse dia. Se assim der tudo certo, eu estou alguns dias não fazendo, né, o Você Sabia, mas oxalá quem hoje dê certo, eu dou um toque, se à tarde ou à noite eu entro falando, opa, vamos falar hoje agora sobre Você Sabia, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Orai sem cessar. Glória a Deus. Shalom, querido. Bom dia.